O milionário tetraplégico chama a moradora de rua negra de esposa. Ninguém acreditou. Gente, vocês não vão acreditar. O Beto Vasconcelos, aquele magnata do Leblon, sabe? Dono de um monte de prédio chique, todo sarado, pegador, virou do avesso, tetraplégico. A vida dá umas rasteiras, né? Pois 6 meses depois do acidente que destruiu a vida dele, rolou uma cena bizarra na cobertura de luxo dele. Imagina a cena. A cobertura, que antes era palco de festas e mulher bonita, agora um hospital particular. Beto, preso àquela cadeira, um olhar de raiva que dava medo. E quem tava ali cuidando dele? A Manu, uma mina lá, da Baixada, gente humilde, fisioterapeuta. Mas ó, a Manu tinha uma marra, um jeito sarcástico que tirava o Beto do sério. E aí, pá, do nada, chega um oficial de justiça com uma intimação. Adivinha de quem? Da Patrícia, a ex-noiva interesseira. Aquela víbora que sumiu depois do acidente, levando uma grana preta. Agora, ela estava processando o Beto, falando que ele abandonou ela e exigindo pensão vitalícia. A cara de pau, o Beto ficou possesso, vermelho, cuspindo fogo. E a Manu, observando tudo com aquele jeito misterioso dela. Foi aí que ela soltou a bomba. Beto, eu sei uns podres dessa Patrícia que você nem imagina. Tenho contatos. Posso te ajudar a virar esse jogo. O Beto olhou para ela, desconfiado. A Manu? A moradora de rua que ele tirou da sarjeta? Ajudando ele? Mas a raiva era tanta, a vontade de vingança. Ele topou na hora. O que você quer em troca, Manu? Ela sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. O preço? Ah, Beto, o preço pode ser bem alto. No fim da sessão, o telefone da Manu tocou. Ela se afastou, falando baixo com um cara misterioso. O Beto ficou ali, olhando para ela, se perguntando: será que ele podia confiar nela? O que a Manu estava escondendo? E que preço ele teria que pagar para se vingar daquela pilantra da Patrícia? A novela mexicana estava só começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer. Cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No fim da sessão, o telefone da Manu tocou. Ela se afastou, falando baixo, com um cara misterioso. O Beto ficou ali, olhando para ela, se perguntando: será que ele podia confiar nela? O que a Manu estava escondendo? E que preço ele teria que pagar para se vingar daquela pilantra da Patrícia? A novela mexicana estava só começando. A Manu desligou o celular. Com uma cara que não dava para decifrar. Beto, tenho as provas que você precisa, mas a gente precisa ir até a casa da Patrícia agora, sem avisar. Sem nada. O Beto arregalou os olhos. Agora? Manu, olha para mim. Eu tô preso nessa cadeira. Relaxa, boy. Eu já pensei em tudo. Só confia em mim. E lá foram eles, no carro adaptado do Beto, com a Manu dirigindo que nem uma louca. Chegaram na mansão da Patrícia. Aquela coisa cafona, cheia de dourado. A Manu tocou a campainha, com aquela tranquilidade que irritava o Beto. A Patrícia abriu a porta, com um sorriso falso no rosto. Beto? Que surpresa! Desagradável. E quem é essa aí? Antes que o Beto pudesse responder, a Manu se meteu na frente. Sou a nova advogada do Beto. E a gente veio aqui para uma conversinha. Entraram na mansão e a Patrícia já começou a espernear. Eu não tenho nada para falar com vocês. Saiam da minha casa. A Manu ignorou, abriu a bolsa e tirou um envelope.
Temos umas fotos bem interessantes suas, Patrícia. Umas fotos suas e do seu cunhado, o Ricardo. A Patrícia ficou branca que nem um papel. Isso é mentira! Vocês estão blefando! Foi aí que a Manu jogou as fotos na mesa. A Patrícia pegou, olhou e desabou. Começou a chorar, a gritar, a dizer que era tudo um engano. O Beto estava adorando ver o circo pegar fogo. Mas, de repente, a Manu puxou ele para perto e sussurrou no ouvido dele. Lembra do preço? A hora chegou. O Beto engoliu seco. O que você quer, Manu? Ela sorriu, aquele sorriso frio que dava medo. Eu quero a empresa. O Beto arregalou os olhos. A empresa? Você tá maluca? Aquilo é tudo que eu tenho. Era, agora é meu. A Manu pegou um papel da bolsa e colocou na frente do Beto, com uma caneta na mão dele. Assina, Beto, ou as fotos do Ricardo vão parar na internet. E a sua reputação vai pro buraco. O Beto travou. A Manu estava blefando. Ela seria capaz de fazer isso. Mas, olhando no fundo dos olhos dela, ele sabia que ela não estava brincando. A Patrícia, no canto da sala, só observava, com um sorriso malicioso no rosto. Assina, Beto. É melhor para você. O Beto olhou para as duas. A ex-noiva interesseira e a moradora de rua misteriosa. As duas o tinham encurralado, mas, de repente, uma dor lancinante invadiu o peito dele. Uma dor tão forte que ele não conseguia respirar. Ele olhou para Manu, com os olhos cheios de lágrimas. Me envenenou? A Manu não respondeu, só sorriu. E o Beto, ali, preso na cadeira de rodas, sentiu a vida escorrer pelos dedos. Antes de apagar, ele ouviu a Manu dizer: o preço era a sua vida. E enquanto a vida do Beto se esvaía, a Patrícia e a Manu começaram a rir. Juntas, cúmplices, aliadas. A Patrícia, afinal, nunca tinha sido abandonada. Era tudo um plano. Um plano macabro que tinha acabado de ser executado com perfeição. E o Beto era só uma peça no jogo delas. Um jogo sujo e sangrento que tinha um único objetivo: a fortuna. A fortuna que agora era delas. Enquanto a vida do Beto se esvaía, a Patrícia e a Manu começaram a rir. Juntas, cúmplices, aliadas. A Patrícia, afinal, nunca tinha sido abandonada. Era tudo um plano. Um plano macabro que tinha acabado de ser executado com perfeição. E o Beto era só uma peça no jogo delas. Um jogo sujo e sangrento que tinha um único objetivo: a fortuna. A fortuna que agora era delas. Só que, de repente, a Patrícia parou de rir. Olhou para Manu, com um olhar estranho. E agora? Dividimos como? A Manu sorriu, aquele sorriso gelado que já tinha assustado o Beto. Dividir? Patrícia, você é muito engraçada. A Patrícia arregalou os olhos. Como assim? A gente não combinou? Combinamos o quê? Que eu te ajudaria a matar o Beto? Sim. Mas em nenhum momento eu falei em dividir a grana. A Patrícia ficou vermelha, quase explodindo. Sua pilantra. Você me usou. Bingo. E agora, com licença, preciso ir. Tenho uns negócios para cuidar. A Manu pegou a bolsa, pronta para sair. Você não vai sair daqui com a minha grana. A Patrícia avançou para cima da Manu, com as unhas de gel prontas para atacar. Só que a Manu era mais rápida. Deu um empurrão na Patrícia, que cambaleou e bateu a cabeça na quina da mesa. Desabou no chão, desacordada. A Manu olhou para Patrícia, caída ali. Pensou por um segundo. E aí, pá! Pegou um abajur e acertou a cabeça da Patrícia com toda a força. De novo e de novo. Até ter certeza de que ela não ia mais acordar. E aí, gente, que a coisa ficou feia de verdade. A Manu olhou em volta, a mansão toda revirada, os dois mortos ali. Ferrou tudo. Ela precisava sumir dali o mais rápido possível.
Mas quando ela estava saindo, ouviu um barulho, um choro de bebê. Que diabos? Ela seguiu o som e chegou num quarto. E lá estava em berço um bebê. Um bebezinho lindo, dormindo. A Manu olhou para o bebê. E aí, gente, que choque! O bebê tinha os olhos do Beto. Era a cara dele. Ela sabia, no fundo, que aquele era o filho secreto do Beto. Aquele que ninguém sabia que existia. E agora? O que ela ia fazer? Deixar o bebê ali, sozinho, para morrer? Não dava. Ela não conseguia. Então ela pegou o bebê no colo. E enquanto ela saía da mansão, com o bebê nos braços, ela pensou: e agora, José? A vida dela tinha virado um filme de terror. Ela era uma assassina com um bebê no colo. E não tinha a menor ideia do que fazer. Mas uma coisa ela sabia: a vida dela nunca mais seria a mesma. E a do Betinho também não. Eita, eita! Ela saiu da mansão, meio zonza, o bebê agarrado no peito. Pegou o carro do Beto, aquele carrão adaptado, e pisou fundo. Precisava sumir dali antes que a polícia chegasse. Mas para onde? Ela não tinha para onde ir. Dirigiu sem rumo, as lágrimas caindo no rosto do bebê. O Betinho, tadinho, dormia que nem um anjo, alheio a toda aquela confusão. A Manu se sentia a pior pessoa do mundo. Uma assassina, ladra. E agora, mãe parou o carro num posto de gasolina, com a desculpa de abastecer. Mas na real precisava pensar. Precisava de um plano urgente. Deixou o frentista enchendo o tanque e entrou na loja de conveniência. Pegou um café, umas bolachas para o bebê e foi pro caixa pagar. E foi aí, gente, que o mundo dela virou de cabeça para baixo de novo. A TV da loja estava ligada, mostrando um plantão da polícia. A repórter falava sobre a morte do Beto Vasconcelos e da Patrícia. E, de repente, a imagem da Manu apareceu na tela. Procurada por duplo homicídio, dizia a legenda. Ela ficou paralisada, sem reação. Todo mundo na loja começou a olhar para ela, desconfiado. Ela sentiu o sangue gelar nas veias. Tinha que sair dali. Antes que alguém chamasse a polícia. Saiu correndo da loja, tropeçando, o café derramando na roupa. Entrou no carro e pisou fundo de novo, deixando o posto para trás. Mas agora era diferente. Agora ela era uma fugitiva procurada pela polícia em todo o país. Dirigiu por horas, sem parar, até chegar numa cidadezinha pequena no interior de Minas. Um lugar calmo, pacato, onde ninguém parecia se importar com o que acontecia no resto do mundo. Parou numa pensão barata, escondeu o carro numa rua lateral e se registrou com um nome falso, Maria. No quarto da pensão, olhou para o Betinho, que acordou e começou a chorar. Ela pegou o bebê no colo e começou a ninar, as lágrimas caindo de novo. Calma, meu amor, ela sussurrou. A gente vai ficar bem. Eu prometo. Mas como? Como ela ia criar um bebê sendo uma fugitiva da polícia? Como ia dar uma vida digna para ele sem ter um tostão no bolso? Ela não tinha a menor ideia. E foi aí que ela viu, em cima da cômoda, um jornal velho. E na capa, uma foto. Uma foto de uma mulher. Uma mulher muito parecida com ela. Quase idêntica. A legenda dizia: desaparecida há 10 anos. Família ainda busca por Luciana. A Manu pegou. Jornal. Tremendo. Luciana? Quem era essa Luciana? E por que ela era tão parecida com ela? De repente, tudo fez sentido. As perguntas que ela nunca soube responder, as lembranças confusas da infância, a sensação de que faltava alguma coisa na vida dela. Ela não era a Manu. Ela era a Luciana. A Luciana que tinha desaparecido há 10 anos. A Luciana que tinha uma família que a procurava. Mas por que ela não se lembrava de nada? O que tinha acontecido com ela? E como ela
tinha virado a Manu, a moradora de rua, a assassina e, principalmente, quem era a mulher que tinha batido na porta da mansão do Beto? Se passando por ela, quem estava usando o nome e a vida dela para cometer crimes? Ela olhou para o Betinho, que dormia tranquilo em seus braços. Agora não era só sobre ela. Era sobre ele também. Ela precisava descobrir a verdade. Ela precisava limpar o nome dela. Ela precisava proteger o filho do Beto. Mas como? Como ela ia fazer tudo isso sendo uma fugitiva com amnésia? E quem estaria esperando por ela no final dessa jornada? A família que a amava? Ou a polícia pronta para prendê-la? E se a verdadeira criminosa estivesse mais perto do que imaginava? Naquele momento, a Manu, ou melhor, a Luciana, percebeu que a história estava apenas começando e que a reviravolta mais chocante de todas ainda estava por vir. Naquele momento, a Manu, ou melhor, a Luciana, percebeu que a história estava apenas começando e que a reviravolta mais chocante de todas ainda estava por vir. Na pensão, com o Betinho finalmente dormindo, Luciana abriu o jornal de novo. Olhou a foto da tal Luciana, o rosto quase igual ao seu. Quem é você? Sussurrou para o jornal. Será que era uma irmã gêmea? Uma prima distante? Precisava descobrir. Mas como? De repente, uma batida na porta. Forte. 3 vezes. Luciana gelou. Seria a polícia? Impossível, pensou. Mas quem mais bateria daquele jeito? Com o coração na garganta, abriu a porta. E ali, parada na frente dela, uma mulher. Elegante, bem vestida, com um olhar frio que dava calafrios. Luciana, sou eu, sua mãe. Mãe? A Luciana tinha uma mãe? Por que ela não se lembrava de nada? A mulher entrou no quarto, sem pedir licença. Olhou para o Betinho, dormindo no berço improvisado. Então esse é o neto que você escondeu de mim? Perguntou, com um tom de desprezo. Neto? Como assim? Luciana não entendia nada. Eu não sei do que você está falando, disse. Confusa. A mulher riu. Uma risada seca sem humor. Não se faça de sonsa, Luciana. Eu sei de tudo. Sei que você matou o Beto. Sei que você roubou a grana. Sei que você está fugindo da polícia. Luciana regalou os olhos. Como ela sabia de tudo aquilo? Quem é você? Perguntou, tremendo. A mulher se aproximou, o rosto colado ao de Luciana. Eu sou a pessoa que vai te tirar dessa enrascada, sussurrou. Mas você vai ter que fazer tudo o que eu mandar. Luciana não confiava naquela mulher. Mas o que mais ela podia fazer? Estava desesperada, sem saída. Precisava de ajuda. O que você quer que eu faça? Perguntou, com a voz embargada. A mulher sorriu, um sorriso vitorioso. Primeiro, você vai me dar esse bebê. Ele é meu neto, afinal, e eu sei como cuidar dele. Luciana abraçou o Betinho com força. Não ia entregar o bebê para aquela mulher estranha. Não, ele é meu filho. Eu não vou te dar ele. A mulher revirou os olhos. Luciana, seja razoável. Você é uma fugitiva, uma assassina. Não tem como criar esse bebê. Eu posso dar a ele a vida que ele merece. Não, Luciana gritou. Eu vou cuidar dele. Eu vou provar que sou inocente. Eu vou, de repente, a mulher sacou uma arma da bolsa. Uma arma prateada reluzente. Apontou para Luciana. Me dá o bebê, Luciana, ou eu atiro. Luciana paralisou. Olhou para a arma, aterrorizada. Olhou para o Betinho, dormindo ali, tão indefeso. Você não faria isso, disse com a voz fraca. A mulher apertou o gatilho, mas a bala não acertou Luciana. Acertou o berço. Luciana gritou desesperada. Correu até o berço. O Betinho estava sangrando. A mulher riu de novo. Agora você vai me dar o bebê? Perguntou, fria.
Luciana não respondeu. Pegou Betinho nos braços, o sangue sujando suas mãos. Olhou para a mulher, com ódio nos olhos. Você vai pagar. Por isso, sussurrou. E então, a reviravolta. Luciana olhou para o espelho e viu o reflexo da mulher atrás dela. A mulher com a arma. A mulher que dizia ser sua mãe. Mas, de repente, o reflexo mudou. O rosto da mulher se distorceu. E no lugar do rosto da mulher, o rosto da Manu. A Manu, a moradora de rua. A Manu, a assassina. A Manu que sempre esteve ali. Luciana gritou de novo. Mas dessa vez, o grito era diferente. Era um grito de dor, um grito de reconhecimento. Manu? Perguntou, com a voz fraca. É você? A mulher sorriu. Um sorriso maléfico. Sim, Luciana. Sou eu, e sempre fui. E então, a verdade veio à tona. A verdade que Luciana sempre soube, mas nunca conseguiu lembrar. Luciana não era Luciana. Ela era Manu, a moradora de rua, a assassina. E a tal Luciana, a desaparecida, nunca existiu. Era tudo uma invenção, uma mentira criada pela Manu para justificar seus crimes. Mas por quê? Por que a Manu tinha feito tudo aquilo? Por que você fez isso? Perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. A Manu riu de novo. Porque eu precisava da sua vida, Luciana. Eu precisava da sua família, do seu dinheiro, da sua identidade. E então a Manu revelou o segredo mais chocante de todos. Eu sou sua irmã, Luciana. Sua irmã gêmea. Irmã gêmea? Luciana tinha uma irmã gêmea? Como isso era possível? A Manu explicou tudo. Quando eram bebês, seus pais as separaram. A Manu foi criada na rua, sofrendo, passando fome. A Luciana teve tudo: amor, carinho, dinheiro. A Manu sempre odiou a Luciana. Sempre invejou sua vida perfeita. E quando teve a oportunidade de roubar sua identidade, não pensou duas vezes. Matou a verdadeira Luciana. Assumiu seu lugar e começou a viver a vida que sempre quis. Mas a culpa a corroía por dentro. E por isso, ela inventou a história. Da Manu, a moradora de rua, uma forma de se punir pelos seus crimes. Mas agora, tudo estava perdido. A verdade tinha vindo à tona. E a Manu não tinha nada a perder. Eu vou te matar, Luciana, disse com os olhos fixos nos dela. E vou ficar com seu filho. Luciana abraçou o Betinho com força. Não ia deixar a Manu machucar seu filho. Não ia deixar ela vencer. Você não vai encostar um dedo nele, disse com a voz firme. E então as duas irmãs gêmeas se encararam, prontas para a batalha final. Uma batalha que decidiria o destino de todos. Uma batalha que mudaria suas vidas para sempre. E então as duas irmãs gêmeas se encararam, prontas para a batalha final. Uma batalha que decidiria o destino de todos. Uma batalha que mudaria suas vidas para sempre. A Manu estava com um olhar de psicopata, a arma tremendo na mão. O Betinho chorava baixinho, a camisa toda ensanguentada. Luciana sentiu uma raiva subir, uma coisa que ela nunca tinha sentido antes. Uma força bruta, animal. Você não vai tocar nele, ela rosnou. A Manu riu. Ah é? E o que você vai fazer? Me impedir? De repente, a Manu cambaleou. Uma mancha vermelha começou a aparecer na blusa dela. Bem, no meio do peito. Ela regalou os olhos, sem entender nada. Luciana olhou para trás. Na porta, parada com uma faca na mão, a Dona Maria, a dona da pensão. Uma senhorinha que parecia inofensiva, mas que agora estava com a cara fechada, os olhos cheios de ódio. Eu ouvi tudo, ela disse, com a voz tremendo. Não podia deixar você fazer isso com ela. A Manu caiu no chão, a arma escorregando da mão. Luciana correu até ela, desesperada.
Manu, Manu, fala comigo. A Manu tossiu, sangue jorrando da boca. Eu só queria ser amada, ela sussurrou. E então, ela fechou os olhos. Para sempre. Luciana ficou ali, parada, olhando para o corpo da irmã. A irmã que ela nunca conheceu. A irmã que tinha destruído a vida dela. A irmã que tinha morrido nos seus braços. Dona Maria se aproximou, com a faca ainda na mão. Eu sinto muito, minha filha, ela disse. Eu só queria te proteger. De repente o Betinho começou a chorar mais alto. Luciana se lembrou dele, do sangue, da dor. Ela precisava levar ele para o hospital. Me ajuda, Dona Maria, ela pediu. Por favor. Dona Maria concordou com a cabeça. Pegou o Betinho nos braços e saiu correndo da pensão. Luciana foi atrás, o coração na boca. Chegaram no hospital. Os médicos levaram o Betinho correndo para a emergência. Luciana ficou na sala de espera, roendo as unhas, esperando notícias. Dona Maria sentou do lado dela, tentando acalmá-la. Vai ficar tudo bem, minha filha, ela disse. Ele é forte. De repente um policial entrou na sala, olhou para Luciana e franziu a testa. Você é a Luciana, não é? Ele perguntou. Luciana gelou. Tinha sido pega. Eu preciso que você venha comigo, o policial disse. Temos algumas perguntas a fazer. Luciana olhou para Dona Maria desesperada. A senhorinha deu de ombros, com um olhar que dizia, eu não posso fazer nada. Luciana se levantou, pronta para seguir o policial. Mas de repente a porta da emergência se abriu e um médico saiu, com a cara fechada. A gente fez tudo o que podia, ele disse. O bebê não resistiu. O mundo de Luciana desabou. O Betinho tinha morrido. Ela caiu de joelhos no chão, chorando, gritando, a dor dilacerando o peito. Tinha perdido tudo. A irmã, o filho, a liberdade. De repente, sentiu uma mão no ombro. Olhou para cima. Era o policial. Eu sinto muito, ele disse, mas eu preciso te levar. Você está presa pelo assassinato de Beto Vasconcelos e Patrícia. Luciana não disse nada, apenas concordou com a cabeça. Não tinha mais forças para lutar. O policial a algemou e a levou para fora do hospital. Entraram no carro da polícia e saíram em direção à delegacia. No caminho, Luciana olhou para a janela, as lágrimas caindo sem parar. Viu a cidade passar, as luzes, as pessoas. Tudo parecia tão distante, tão irreal. De repente, o carro da polícia freou bruscamente. Luciana se assustou. O que estava acontecendo? Olhou para frente e viu uma barreira policial, vários carros, vários policiais armados. O que é isso? Perguntou assustada. O policial que a prendera não respondeu. Abriu a porta do carro e saiu com a arma na mão. Luciana olhou em volta, sem entender nada. De repente, ouviu um grito familiar. Luciana, Luciana, foge, eles vão te matar. Luciana olhou na direção do grito e viu, no meio dos policiais, algemada, machucada, a Dona Maria. A Dona Maria? O que ela estava fazendo ali? De repente, um tiro. Dona Maria caiu no chão, morta. Luciana gritou desesperada. O que estava acontecendo? E então, a voz. Uma voz que ela conhecia muito bem. Uma voz que a aterrorizava. Que pena, Luciana. A voz disse. Eu realmente gostava da velhinha. Luciana olhou para frente e viu, saindo de trás de um dos carros da polícia, o delegado Peixoto. O delegado Peixoto? Mas ele era o chefe da polícia. Ele era o homem da lei. Você? Luciana perguntou, incrédula. Por quê? O delegado Peixoto sorriu. Um sorriso frio, cruel. Porque o jogo virou, Luciana. Ele disse. E agora você vai pagar por tudo.
E então ele apontou a arma para ela. Só que, antes que ele apertasse o gatilho, uma sirene ensurdecedora cortou o ar. Várias viaturas da Polícia Federal surgiram, cercando todo mundo. Os policiais pularam dos carros, gritando ordens, apontando armas para todos os lados. O delegado Peixoto ficou branco que... Nenhum fantasma. Que diabo estava acontecendo? De repente, um homem alto, de terno, saiu de um dos carros da PF. Ele tinha uma cara de poucos amigos, um olhar que botava medo em qualquer um. Delegado Peixoto, ele disse, com uma voz grossa que ecoou pela rua. Você está preso por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O delegado Peixoto tentou correr, mas foi agarrado pelos policiais federais. Ele esperneava, gritava, dizia que era tudo um engano. Mas ninguém dava ouvidos. Luciana não entendia nada. O que a Polícia Federal estava fazendo ali? Por que o delegado Peixoto estava sendo preso? O homem, eterno, se aproximou dela. Você está bem, Luciana? Ele perguntou, com um tom preocupado. Luciana concordou com a cabeça, ainda em choque. Meu nome é Ricardo, ele disse. Sou agente da Polícia Federal. Estivemos investigando o delegado Peixoto há meses. Sabíamos que ele estava envolvido com a morte do Beto Vasconcelos e da Patrícia. Luciana arregalou os olhos. Mas por quê? Ela perguntou. Ricardo suspirou. O Beto Vasconcelos era laranja de um esquema de corrupção muito maior, que envolvia políticos, empresários e até mesmo alguns policiais. O delegado Peixoto era um dos chefes desse esquema. Quando o Beto decidiu abandonar a quadrilha, ele foi assassinado. A Patrícia sabia demais e também foi eliminada. Luciana estava chocada demais para falar. Você foi usada, Luciana. Ricardo continuou. A Manu, sua irmã gêmea, era apenas uma peça no plano do delegado Peixoto. Ele a manipulou para que você fosse incriminada pelos crimes dele. Mas por quê? Luciana perguntou de novo, com a voz tremendo. Porque você era a peça-chave para que o esquema não fosse descoberto. Morta ou presa, você silenciaria qualquer chance de investigação, já que todos acreditariam ser a assassina. De repente, Ricardo fez um sinal para os policiais. Eles se afastaram e abriram a porta de um dos carros da PF. Entre, Luciana, Ricardo disse. Vamos te levar para um lugar seguro. Luciana hesitou. Ela não confiava em ninguém. Confie em mim, Luciana, Ricardo disse, com um olhar sincero. Eu sei que você é inocente, e vou provar isso. Luciana respirou fundo e entrou no carro da Polícia Federal. Enquanto o carro se afastava, ela olhou para trás e viu o delegado Peixoto sendo levado para a prisão. Mas, de repente, uma coisa chamou a atenção dela. No meio da confusão, um homem alto, magro, com um chapéu que escondia o rosto. Ele estava parado, observando tudo, com um sorriso macabro nos lábios. Luciana reconheceu aquele homem. Era o frentista do posto de gasolina. O frentista que tinha visto o rosto dela na TV. O frentista que tinha avisado a polícia. Só que quando ela olhou mais de perto, percebeu uma coisa ainda mais chocante. Aquele homem, ele era a cara do Beto Vasconcelos. Impossível, pensou. O Beto estava morto. Mas quanto mais ela olhava, mais tinha certeza. Aquele homem era o Beto Vasconcelos. Ou pelo menos, alguém muito parecido com ele. E foi aí, gente, que a ficha caiu. A Manu, a Patrícia, o delegado Peixoto. E agora o Beto? Tinha mais gente envolvida nessa história. E a verdade era muito mais sinistra do que ela jamais poderia imaginar. E o pior de tudo, aquele cara viu Luciana e deu uma piscadinha de leve, quase imperceptível.
Que jogo era esse? E por que todos pareciam saber as regras, menos ela? As coisas estavam prestes a ficar muito piores. E o pior de tudo, aquele cara viu Luciana e deu uma piscadinha de leve, quase imperceptível. Que jogo era esse e por que todos pareciam saber as regras, menos ela? As coisas estavam prestes a ficar muito piores. Dentro do carro da PF, o silêncio era de gelar a alma. Luciana olhava para o Ricardo, tentando decifrar se podia confiar nele mesmo. Mas a cara dele era fechada, profissional. Não dava para saber o que ele estava pensando. De repente, o carro parou de novo. Desta vez num lugar isolado, no meio do mato. Luciana arregalou os olhos. Para onde ele estava levando ela? Ricardo saiu do carro e abriu a porta para ela. Precisamos conversar, ele disse, com um tom sério. Luciana saiu do carro, tremendo. Olhou em volta. Não via nada, além de árvores e escuridão. Tinha um pressentimento ruim. Um negócio que apertava o peito. Ricardo, o que está acontecendo? Ela perguntou com a voz falhando. Ricardo suspirou e se virou para ela. Luciana, tem coisas que eu não te contei. Coisas que você precisa saber. Ele fez uma pausa, como se estivesse procurando as palavras certas. A verdade é que a gente sabia que o Beto estava vivo. Aquela hora na delegacia era tudo teatro. Precisávamos que ele pensasse que estava tudo bem para podermos. Nesse momento, um barulho alto de galho quebrando interrompeu Ricardo. Os dois se viraram e viram. Lá, saindo das sombras, a figura do Beto Vasconcelos. Vivo, sorrindo, com uma arma na mão. Luciana arregalou os olhos, em choque. Não podia ser. Ela tinha visto ele morrer. Tinha sentido o sangue dele nas suas mãos. Surpresa! O Beto gritou, com uma voz de deboche. Achou mesmo que ia se livrar de mim? Luciana olhou para o Ricardo, procurando uma explicação. Mas o Ricardo estava parado, com a cara de quem viu um fantasma. Ele não dizia nada. Ricardo? Luciana perguntou, com a voz tremendo. Você sabia? E aí, o Ricardo fez uma coisa que Luciana nunca esperaria. Ele sorriu. Um sorriso frio, calculista, que fez o sangue dela gelar. É claro que eu sabia, Luciana, ele disse, com a voz calma. Eu e o Beto somos parceiros, desde o começo. Luciana não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O Ricardo, o agente da Polícia Federal, o cara que tinha prometido protegê-la. Ele era um dos bandidos. Mas por quê? Ela perguntou, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. O Beto riu. Ah, Luciana, você é tão ingênua. A gente queria a grana, é claro. A grana do Beto, a grana da Patrícia, a grana de todo mundo que cruzasse o nosso caminho. E você, Ricardo? Luciana perguntou, com a voz embargada. Por que você fez isso comigo? Ricardo se aproximou dela, com um olhar predador. Porque você era a peça perfeita nesse jogo, Luciana. A culpada ideal. A gente ia te usar, te descartar e seguir em frente. Com a fortuna toda pra gente. Luciana sentiu o mundo girar. Tinha sido enganada, traída, usada por todos. Não tinha para onde correr. De repente, o Beto apontou a arma para ela. Chegou a sua hora, Luciana, ele disse, com a voz fria. Luciana fechou os olhos, esperando o tiro, mas o tiro não veio. Em vez disso, ela ouviu um grito de dor, e quando abriu os olhos, viu uma cena que a deixou em choque. O Ricardo estava caído no chão, com uma faca cravada nas costas, e em cima dele, com a faca ensanguentada na mão, a Dona Maria. A Dona Maria? Mas ela não tinha morrido? A velhinha olhou para Luciana com os olhos brilhando. Eu disse que ia te proteger, minha filha. Ela disse com a voz rouca. E aí, a Dona Maria fez uma coisa que deixou Luciana completamente sem palavras.
ela tirou uma máscara do rosto. E por baixo da máscara, o rosto de quem? Do Beto Vasconcelos. Sim, o Beto estava ali. Mas não era o Beto que tinha acabado de apontar a arma para Luciana. Era outro Beto. E esse Beto estava mortinho da Silva. Agora está tudo completo, disse ele. Vamos, filha, temos muito o que fazer. Luciana não conseguia entender mais nada. Quem era quem? O que estava acontecendo? Que tipo de pesadelo era aquele? A Dona Maria, ou melhor, o Beto, pegou na mão dela e a puxou para dentro do mato. Luciana foi atrás, sem saber para onde estava indo, sem saber o que esperar. Só sabia de uma coisa: a sua vida tinha virado de cabeça para baixo de novo. E a verdade por trás de tudo aquilo era muito mais estranha, muito mais assustadora do que ela jamais poderia ter imaginado. E quem era aquele Beto? Pai, irmão, gêmeo, e no meio do mato ela ouviu um som familiar. Um som de choro de bebê. O Betinho. Ele estava vivo. Mas quem estava com ele? E que tipo de monstro estaria esperando por ela no final daquela jornada? Meu Deus! E no meio do mato ela ouviu um som familiar. Um som de choro de bebê. O Betinho. Ele estava vivo. Mas quem estava com ele? E que tipo de monstro estaria esperando por ela no final daquela jornada? Meu Deus! O Beto Dona Maria, puxando Luciana pela mão, seguiu o choro até uma clareira. E lá, debaixo de uma árvore, um berço improvisado. E no berço, o Betinho, chorando a plenos pulmões, sendo ninado por uma figura encapuzada. O Beto Dona Maria parou, tenso. Fique aqui, filha. Eu vou ver quem é. Luciana, apavorada, obedeceu. Viu o Beto se aproximar da figura encapuzada e sussurrar alguma coisa. A figura se virou e tirou o capuz. E aí, Luciana quase teve um ataque. Era ela, a Patrícia, viva, sorrindo. Surpresa, Luciana! A Patrícia gritou, com uma voz de pura maldade. Achou que tinha se livrado de mim? Luciana não conseguia entender. A Patrícia não estava morta? Ela não tinha visto o corpo dela estirado na mansão? Como? Como você tá viva? Luciana perguntou, com a voz embargada. A Patrícia riu. Ah. Querida, você é tão previsível. Acha mesmo que eu ia deixar uma moradora de rua me enganar? O Beto, Dona Maria, se aproximou da Patrícia e os dois se abraçaram. Luciana não conseguia acreditar no que estava vendo. Todos estavam juntos. Todos estavam mentindo. Tá vendo, Luciana? O Beto, Dona Maria disse, com uma voz de escárnio. A gente te usou direitinho. Você foi a cobaia perfeita pro nosso plano. Plano? Luciana perguntou, com a voz tremendo. Que plano? A Patrícia se aproximou dela, com um olhar de puro ódio. O plano de acabar com você, é claro. O plano de te destruir. O plano de te fazer sofrer. E então, a Patrícia revelou a verdade. Uma verdade tão chocante, tão cruel, que fez Luciana perder o chão. A verdade, Luciana, é que você nunca foi a Manu. Você sempre foi a Luciana. Mas não a Luciana que você pensa que é. A Patrícia fez uma pausa, para saborear o momento. Você é a Luciana que a gente criou. A Luciana que a gente manipulou. A Luciana que a gente transformou em uma arma. O que você está dizendo? Luciana perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. Eu tô dizendo que você é uma experiência, Luciana. A Patrícia gritou. Uma experiência científica. A gente te sequestrou quando você era criança e te implantamos memórias falsas. Te transformamos em uma máquina de matar. Te programamos para destruir a vida do Beto. Luciana não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era tudo mentira.
Era tudo um pesadelo. Não, não é verdade, ela gritou. É a mais pura verdade, Luciana. O Beto Dona Maria disse com uma voz fria. A gente queria vingança. Queríamos destruir o Beto por tudo que ele fez com a gente. E você foi a nossa arma perfeita. E então o Beto Dona Maria tirou uma arma do bolso. Apontou para Luciana. Chegou a sua hora. Luciana, ele disse. A sua missão acabou. Agora você vai morrer. Luciana fechou os olhos, esperando o tiro. Mas o tiro não veio. Em vez disso, ela ouviu um grito de dor. Abriu os olhos e viu Beto, Dona Maria, caído no chão, com uma faca cravada nas costas. E em cima dele, com a faca ensanguentada na mão, o Betinho, um bebê matando um homem. A Patrícia gritou, desesperada. Não, Betinho, o que você fez? O Betinho se virou para Luciana, com um olhar vazio, sem emoção. E então ele disse, com uma voz fria e calculista, missão cumprida. E, nesse instante, Luciana percebeu. O Betinho não era um bebê. Era uma arma ainda mais perigosa, ainda mais cruel do que ela. E ela tinha acabado de ser ativada. Luciana olhou para o Betinho, o mini assassino. O que tinha acontecido com ele? Que lavagem cerebral tinha feito? E agora? Patrícia gritava, histérica. O Beto Dona Maria, estirado no chão, com os olhos vidrados. Um caos. De repente, o Betinho sorriu. Um sorriso frio, que não era de criança. Assustador. Agora. A próxima, ele disse, olhando para Luciana. Luciana sentiu o sangue gelar. Era o fim. Não tinha como escapar. Mas, num movimento rápido, Patrícia se jogou na frente dela. Não! Ela gritou. Ele é meu! Eu vou te proteger! O Betinho não hesitou. Enfiou a faca na Patrícia, sem piedade. Ela caiu no chão, agonizando. Luciana não conseguia acreditar no que estava vendo. A Patrícia, a vilã, morrendo para salvá-la? O Betinho se virou de novo para Luciana. A faca pingando sangue. O sorriso macabro. Mas, de repente, ele parou. Olhou para as mãos, confuso. Começou a chorar. O que eu fiz? Ele perguntou, com a voz tremendo. Luciana correu até ele, abraçando com força. Não foi você, Betinho. Eles te controlaram. Você é uma boa pessoa. O Betinho chorava, desesperado. Luciana apertava-o contra si, tentando protegê-lo do mundo. E então, as sirenes. A polícia chegando, o fim da linha. Luciana sabia que ia ser presa, mas não se importava. Ela tinha o Betinho e ia protegê-lo, custasse o que custasse. Anos depois, Luciana, finalmente livre, visitava o Betinho. Ele cresceu, virou um rapaz bom, inteligente. A terapia ajudou a superar o trauma. Na saída, um homem de chapéu a observava de longe. Um olhar estranho, uma pontada de medo. Será que tudo tinha realmente acabado? Será que o pesadelo tinha terminado? Atenção, pessoal! Se você curtiu essa história alucinante, não pode perder as próximas, agora mesmo, no canal. Você precisa. É a única forma de não perder as próximas reviravoltas. Esmague o botão de like. Agora, mostre seu apoio e alimente o algoritmo. É a sua chance de fazer a diferença. Inunde os comentários com suas teorias e reações. Queremos saber o que você achou desse final inesperado. Sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer essa história incrível. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal. Demonstre seu amor e faça parte da nossa comunidade.